A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vós, amados irmãos, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu oro a Ti neste momento, Pai. Abençoa aqui cada um desses meus irmãos, Pai, que estão ouvindo essa palavra. Que a graça do Senhor venha abrir os ouvidos espirituais deles, para que não seja a minha voz, Pai, mas que seja a voz do Senhor através da minha aqui, percorrendo até o coração deles, Pai. E que essa palavra possa encontrar boa terra, como semente lançada ali, Pai. Encontre a terra que o Senhor já preparou, Senhor Deus, para que venha dar os frutos certos no período certo, Pai. Em nome de Jesus. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra do Senhor Jesus que está em João 3, no verso 16. É um texto bem famoso que nos diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou em algumas traduções, vida em abundância. O que eu gostaria hoje de compartilhar com os irmãos, o que eu gostaria de tratar hoje, o tema que eu gostaria de tratar hoje com os irmãos, como o título do vídeo supõe, aqui em João a gente vê talvez a maior afirmação da Bíblia de que Deus é amor, porque Deus amou o mundo de tal forma, é o que diz a palavra do Senhor. E quando eu coloco esse título aqui, a maior característica de Deus é a justiça, eu não estou sendo contraditório com essa característica do amor, porque para uma coisa haver, tem que necessariamente existir a outra também. O amor, ele não subjuga a justiça. O amor, ele tem, para ele funcionar, ele tem que funcionar paralelo, de mãos dadas com a justiça. Mas eu quis colocar esse tema aqui para esse vídeo, exatamente para que eu pudesse conseguir explicar aqui algo que o Espírito Santo havia me revelado sobre essa, que é a maior característica de Deus, porque às vezes assim, a gente olha muito o termo amor com certo sentimentalismo, com uma certa visão assim romantizada da coisa, de que o amor é algo ali que eu amo alguém quando eu faço tudo por aquela pessoa, quando eu me disponho ali a cumprir cada mínimo desejo ou vontade daquela pessoa. E a gente vê exatamente que Deus amou a humanidade de tal forma que tirou algo completamente puro, algo completamente precioso e deu por algo que estava corrompido. Ao mesmo passo que a gente vê esse exercício de Deus ali de amor, a gente vai entender aqui o que eu vou dizer mais adiante, que na verdade mesmo para estabelecer o amor de Deus pela humanidade, Deus não quebrou o principal fundamento dele, que é a justiça. Vamos dar sequência aqui então nas anotações que eu realizei. Em Jeremias 25:15, Deus anuncia que havia um cálice cheio da sua ira, do qual todas as nações beberiam, pois seria derramado sobre elas. Como esse cálice foi cheio? Cada vez que o ser humano pecou contra Deus, esse pecado foi adicionado à ira de Deus contra a humanidade. Ou seja, é como se cada pecado fosse uma gota acrescentada a esse cálice. Quando vemos o relato sobre Jesus em Mateus, no capítulo 26, no verso 39, onde Jesus ora pedindo a Deus que o permitisse não tomar daquele cálice, é sobre esse cálice que é referido. Jesus ali estava falando exatamente esse que era o cálice da ira de Deus, o qual já estava transbordando de tantos pecados quais a humanidade já havia cometido. Mas Jesus ainda assim foi até o fim, porque ele disse que se cumpra, que seja a tua vontade, não a minha. Então Jesus foi até o fim e bebeu todo aquele cálice. E tanto é que a gente vai ver lá o relato em Isaías 53:5, que Jesus recebeu o castigo de Deus estava sobre ele, e ele se destinou ali a sofrer toda a consequência de todos os pecados da humanidade. Eu acho muito precioso esse texto. Eu não havia preparado aqui a minha Bíblia para poder lê-lo, mas vou tentar localizar rapidamente aqui em Isaías 53, verso 5.
É tudo ao vivo aqui, como dizem. Eu faço sem edição por enquanto os vídeos, então muitos vídeos às vezes vão ter os momentos assim de gafe e eu posto do jeito que vai ali, do jeito que Deus permite, né? Mas enfim, em Isaías 53, no verso 5, nos diz o seguinte: a palavra do Senhor. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa palavra vem exatamente para falar ali tudo o que aconteceu com Jesus. Todo o castigo que veio ali sobre Jesus não era simplesmente só aquela crucificação, que já era por si só um ato doloroso, mas Jesus ali, ele foi anunciado como alguém justo, alguém completamente inculpável, completamente desprovido de pecado. Ele era o próprio Deus que se encarnou, que se materializou como um humano para poder estar no nosso meio e sofrer, pagar. Por quê? Vamos continuando aqui as minhas anotações. Por mais que Deus amasse ao homem e amasse o seu próprio filho, Jesus, havia uma conta que precisava ser paga e não havia ninguém quem pudesse liquidar essa conta. Já havia virado a bola de neve, como a gente costuma falar. Mas não foi desejo de Deus aplacar a sua fúria novamente sobre a humanidade. Por que novamente? Porque a gente vê que nos tempos de Noé, isso já havia acontecido. Deus se enfureceu de tal forma com a humanidade que ele aplacou a sua fúria ali através do dilúvio, onde veio dizimando ali toda aquela humanidade do tempo de Noé, toda aquela espécie ali, enfim, os povos ali, aquelas nações ali onde Noé ficava situado. E Deus fez um acordo ali com o homem através de Noé, no qual alguns até falam, e isso é bíblico, né? A palavra do Senhor afirma que o arco-íris que a gente vê ali, que logo após a chuva vem o arco-íris, esse arco-íris simboliza exatamente essa aliança que Deus fez ali com Noé, porque Deus prometeu que nunca mais iria destruir o homem ali através de outra inundação semelhante. Nunca mais haveria um segundo dilúvio ali para poder aplacar a fúria de Deus, a justiça de Deus, inclusive, sobre a humanidade, porque os nossos pecados, infelizmente, vão se multiplicando dia após dia. E como a gente vê aqui, não tem como o ser humano pagar essa conta. Era uma conta ali que realmente imagina. Ah, eu tento praticar um ato aqui de justiça, como o próprio apóstolo Paulo nos diz. Ele fala o seguinte sobre si mesmo: o bem que eu tento praticar eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Por quê? Ele entende ali que ele, como ser humano, muitas vezes ele queria praticar algo bom, mas a humanidade corrompida dele, como humano, e isso é o apóstolo Paulo, que é um dos grandes líderes da igreja que a gente já conhece, sabe da vida dele, ele afirma que ele não tinha um nível de domínio sobre si mesmo a ponto de aquilo que ele achava que era bom, aquilo que ele tentava praticar de bondade, ele não conseguia. Mas aquilo que ele sabia que era erro, aquilo que ele sabia que era pecado, aquilo que ele sabia que era deturpado, infelizmente ele acabava cometendo. Como que a gente pode caracterizar isso? Às vezes a gente não enxerga dessa forma, mas às vezes você se irar com o irmão ali, às vezes alguém te provoca a ira e você se permitir irar ali naquela situação e responder às vezes um irmão ali com uma palavra mais ríspida, isso já pode ser caracterizado como uma má ação, já pode ser caracterizado como um pecado. Porque se Jesus diz que só deu cogitar a hipótese de relacionar com uma mulher ali, eu já pequei com ela, de igual modo também quando eu penso em matar alguém, na minha mente eu já matei aquela pessoa, então eu já gerei aquele pecado, eu já produzi aquele pecado. Então, o nosso dia a dia ele é realmente complexo de você, como ser humano, ele lidar sem pecar. Você chega no final do dia, a sua conta já está lá em cima, né? Mas seguindo aqui. Portanto, foi necessário que o próprio Deus se fizesse em homem a fim de praticar, cumprir toda a justiça que aos homens não era possível. Porque há um texto também, perdoe-me, irmãos, eu ainda estou
aprendendo Bíblia, então eu sou muito péssimo por enquanto, mas Deus está mudando isso, eu creio, para decorar textos assim, para entregar para vocês ali. Tipo, eu estou falando de um texto, já vinha assim na mente ali qual que é o versículo, capítulo e muitas coisas, como eu disse aqui, eu gosto de fazer o vídeo mais assim, na íntegra. Eu não preparo assim todo o que eu vou falar assim a nível dos textos. Então muitas coisas eu vou entregando à medida que o Espírito Santo vai me falando na hora que eu vou gravar. Mas enfim, há um texto bíblico ali que diz acerca exatamente dessa justiça que ao homem era impossível de se cumprir, porque a palavra do Senhor diz que todos os homens pecaram. Não há um sequer justo, nenhum sequer, mas todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Depois eu vou tentar colocar nos textos lá de referência esse capítulo e versículo para os irmãos poderem acompanhar, mas enfim, foi imprescindível aqui lembrar desse texto e glória a Deus, é bíblico, então acrescenta para a nossa vida, mas eu peço desculpa por não lembrar nesse exato momento o capítulo e versículo. Mas enfim, o fato é, a palavra do Senhor afirma que não há um justo sequer. Todos pecaram, todos que descendem de Adão pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas o próprio Deus se encarnou, se fez em corpo humano ali, para poder cumprir toda a justiça. Deus tinha entregado para Moisés ali aquela tábua com os 10 mandamentos, ou seja, aquilo ali era um princípio básico da justiça de Deus. Porque também o livro de Isaías, se eu não estou completamente equivocado, vai afirmar que o homem mais justo do planeta, vamos colocar assim, o homem naturalmente mais justo do planeta, o homem que pratica os melhores atos de justiça do planeta, a palavra do Senhor diz que a justiça do homem é como trapos de imundície para Deus. Ou seja, o cara que a gente tem como o cara mais excelente, assim, não, esse cara é o mais top em praticar a justiça de Deus. Infelizmente, aos olhos do Senhor, a justiça dele é como se fosse as bandagens ali que são retiradas do leproso, para se ter uma noção. Então, ao homem era impossível cumprir essa justiça do padrão de excelência de Deus. Mas Jesus, que era Deus encarnado, veio em corpo humano e cumpriu com excelência, cumpriu cada um dos requisitos ali. Se pegasse ali e listasse os 10 mandamentos, que eram os princípios básicos ali para uma vida santa, uma vida de santidade, poderíamos fazer um checklist assim, cumpriu esse, cumpriu esse, cumpriu esse, porque Jesus cumpriu toda a lei. Ele veio, cumpriu toda a lei para provar ali diante de Deus e do mundo que houve alguém ali em corpo humano capaz de cumprir toda a justiça, porque ao homem natural era impossível. E após cumprir toda essa justiça, a qual reafirma ao homem seria impossível, porque o principal detalhe aqui que a gente pensa, poxa, mas por que a um homem seria impossível cumprir toda essa justiça? Porque, como a palavra em Isaías afirma, eu acabei de citar, o homem é transgressor por natureza, ele descende de Adão. Então, como pode alguém que é transgressor absolver outro transgressor? Normalmente, somente uma pessoa com status mais elevado tem a capacidade de julgar outra, quer seja para absolver ou para condenar. O homem já estava condenado por si só, pelas práticas dele. Então era necessário que alguém viesse para absolver o homem de todo o pecado, de toda a culpa que estava imputada sobre o homem. Então, quando Deus se manifestou como um homem, e ele veio e morreu em favor de todos os homens que viriam após ele, ele fez exatamente isso. Ele fez com que algo, um contrato que existia ali, no qual o homem já estava condenado, a sentença já estava decretada sobre a vida do homem, Jesus veio e falou assim: não, pega ele. Eu pego esse contrato, eu tomo ele para mim, eu vou morrer, mesmo esse contrato não me condenando, eu vou morrer em favor de todos os outros quais o nome já estava assinado aqui nesse contrato. Com isso, eu vou cancelar essa dívida, essa acusação que tinha contra todos os outros, trazendo para mim, que não seria passível de condenação,
a culpa de toda essa condenação. Então isso é muito lindo. E aí onde que eu quis chegar com tudo isso? A gente vê realmente esse amor de Deus, esse amor incomensurável de Deus, inclusive Jesus é o próprio amor encarnado. A gente vê essa manifestação de Deus aqui, mas a gente não pode anular, a gente não pode cancelar essa ideia de que mesmo Deus amando o mundo de tal maneira, ainda ele teve que ir lá e pagar a conta. Ou seja, foi como se Deus devesse para Deus e ele falasse: não, peraí, eu não vou ser justo se eu não liquidar essa conta aqui que o ser humano contraiu comigo. E eu sei que o ser humano por si só não tem condição de liquidar essa conta. Então eu vou criar um meio. Jesus não foi o plano B, deixando bem claro. Tem muita gente que às vezes entra nesse paralelo. Jesus nunca foi plano B. Jesus sempre foi o plano A. Então, assim, era necessário que o homem falhasse, vamos colocar dessa forma, o homem mostrasse ali que ele não tinha capacidade em si mesmo de praticar a justiça quando ele quebrou o contrato com Deus, porque isso se deu a partir de quando o pecado entrou no mundo através do homem, mas quando o homem falha ali e traz o pecado para a existência, algo que ainda não existia, ele trouxe a existência, foi necessário que Deus implantasse ali aquele plano dele, que era o plano A, vamos colocar assim, porque o propósito de Deus era que todos fossem santos. A ideia ali era que Adão fosse promulgando uma geração após a outra de pessoas que tivessem relacionamento com Deus. Nunca foi propósito de Deus que o pecado entrasse, porque o pecado é o que nos afasta de Deus. Todavia, quando esse pecado entrou e Deus queria nos restaurar, queria nos trazer de novo para perto dele, então foi necessário que o próprio Deus arcasse com a conta que o ser humano havia contraído. Porque Deus poderia simplesmente fazer assim e tudo cancelado. Mas Deus não seria um Deus justo se ele fizesse dessa forma. É como aquela criança mimada ali, ela é a dona da bola, então o futebol só rola ali enquanto ela tá jogando. A hora que alguém vai lá e tira ela do time, ela vai lá e para o futebol. Não, Deus não é essa criança mimada que joga conforme as próprias regras. Mas ele é aquele homem sábio que entende que a coisa para continuar caminhando tem que cumprir todo o princípio, tem que ser estabelecido todas as normativas ali. E se Deus estabeleceu para o humano o que o humano não deve fazer, ele em contrapartida ele também não vai invadir o espaço do humano. Tanto é que Jesus salvou toda a humanidade. Fica a dúvida? Não, brincadeira, eu vou responder. Não, ele não salvou toda a humanidade. Como a gente pôde ler aqui no início em João 3,16, ele trouxe vida e vida em abundância, ou seja, ele salvou, ele libertou da morte e da condenação. Mas tem um único requisito: todo aquele que nele crê. Então eu oro a Deus para que essa mensagem possa chegar aí a mais pessoas, possa chegar talvez a um irmão aí que ainda não conheceu o Senhor Jesus e que possa crer nele para que essa vida em abundância também seja manifesta a vida dele, tá bom, irmãos? Façam com que essa palavra aí, que não é minha, glória a Deus por isso, chegue a outros irmãos, principalmente os irmãos aí que estão necessitados de conversão, tá bom? Um forte abraço aí, fiquem com Deus, Jesus abençoe cada um de vocês.